Olá, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Palhano e você está no sistema Arquimedes de Ensino. Em nossa última aula sobre verbos, nós iremos falar justamente das chamadas formas nominais e das demais maneiras que nós temos de abordar o estudo do verbo. As formas nominais são três. Nós chamamos essas formas de nominais porque elas se apresentam de uma maneira diferente do que normalmente nós temos em relação aos verbos, que são as conjugações. Essas formas, chamadas nominais, são utilizadas também nas orações de uma maneira muito comum e você, inclusive, utiliza bastante tais formas verbais. A primeira delas que nós vamos estudar é justamente aquela forma nominal que talvez você conheça já devido à nossa aula anterior. Estamos falando do infinitivo. O infinitivo é justamente aquela forma nominal que termina com a desinência de infinitivo R e que normalmente é conhecida por ser uma espécie de nome do verbo. Então, trabalhei é o verbo trabalhar, conheço é o verbo conhecer, subir é o verbo subir. Pois bem, essas formas, trabalhar, conhecer, subir, nada mais são do que o infinitivo dos seus respectivos verbos. Além disso, nós também temos a chamada forma nominal conhecida como gerúndio. O gerúndio é uma forma nominal que indica uma ação que ainda está acontecendo, uma ação que ainda se encontra em andamento. Por isso, nós diremos que o gerúndio de trabalhar é trabalhando e que o gerúndio de conhecer é conhecendo. Além disso, nós temos sempre de observar que o nosso gerúndio também tem uma terminação especial da mesma forma que possui o infinitivo. Se podemos saber que um verbo se encontra no infinitivo graças ao seu R, podemos saber que um verbo se encontra no gerúndio graças à sua terminação em NDO. Também temos os chamados verbos no particípio. Os verbos no particípio são aqueles verbos que participam de um tempo verbal composto ou de uma locução verbal. Normalmente, eles virão acompanhando um outro verbo. Então, podemos assim dizer que eles estão participando juntamente de outro verbo em uma oração. E o que é um verbo então? O que é um verbo então no particípio? Como identificar um verbo no particípio? Bem, é um pouquinho mais complicado, pois o particípio apresenta duas formas e nem todo verbo terá essas duas formas. Estamos falando do particípio regular e do particípio irregular. Veja o verbo caminhar, por exemplo. O verbo caminhar tem particípio caminhado, ou seja, terá esse finalzinho em DO. O verbo subir tem particípio subido, logo também terá esse finalzinho em DO. O verbo conhecer tem particípio conhecido, também com esse final em DO. Mas veja que o verbo abrir não tem particípio em abrido, seu particípio é aberto. E o verbo pôr? Existe a forma ponhido? Claro que não, estamos com a forma posto. Ou seja, em alguns casos, o particípio sempre terá um final semelhante, um final que será em DO. ADO e IDO, dependendo do verbo. Chamamos esse tipo de particípio regular. E aqueles particípios que não obedecem esse finalzinho, como por exemplo, aberto, posto, são considerados particípios irregulares. Se um determinado verbo possuir tanto o particípio regular quanto o irregular, ele será chamado de abundante. Um exemplo disso é o verbo imprimir, onde nós temos tanto a forma imprimido quanto a forma impresso. E além disso? Bem, além disso, nós também temos os chamados verbos defectivos. Defectivo significa que esse verbo não pode ser conjugado em todas as suas formas. Ou seja, há certas conjugações que ele não terá. Um exemplo disso, por exemplo, é o verbo falir. Nós não dizemos eu falo em relação ao verbo falir. Para isso, nós já temos o verbo falar. Logo, como o verbo falir não pode ser conjugado nessa primeira pessoa, ele é defectivo. Um outro exemplo disso é o verbo colorir.
Além dos verbos efetivos, nós também temos o que nós chamamos de vozes verbais, que pode ser tanto passiva, quanto reflexiva, quanto ativa. Na voz ativa, nós temos uma voz verbal onde o sujeito realiza a ação. Exemplo, o professor ministrou a aula. Nesta oração, o sujeito professor está executando a ação, está sendo ativo. Logo, a voz é ativa. Mas se eu disser a aula foi ministrada pelo professor, nesse momento eu terei que o sujeito aula está sofrendo a ação indicada pelo verbo. Logo, a voz é passiva. A voz passiva é interessante, pois ela pode surgir de forma analítica, ou seja, utilizando dois verbos, uma forma desenvolvida, como essa que nós acabamos de ver, ou de forma sintética, ou seja, resumida. Um exemplo disso é a oração alugam-se casas. O sujeito casas sofre a ação de ser alugado. Logo, nós também temos uma voz passiva, já que esta é a voz onde o sujeito sofre a ação. Só que dessa vez eu não disse casas são alugadas. Eu disse alugam-se casas. Logo, utilizei apenas um verbo. Estamos diante da chamada voz passiva sintética. Para finalizar, nós também temos o que chamamos de voz recíproca. Essa voz recíproca, também chamada de voz reflexiva, é aquela onde nós realizamos a ação e ao mesmo tempo a sofremos. Um exemplo dessa voz verbal reflexiva é a oração machuquei-me na sala. Nesta oração, eu executei a ação de machucar e ao mesmo tempo eu sofri os efeitos dela. Logo, eu fiz a ação e eu sofri a ação. Então, é uma voz conhecida como reflexiva. Não deixe de consultar os fóruns. Faça os exercícios. Tire suas dúvidas conosco. Até a próxima aula.